Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos nos preparando para dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu peço que os que estão fora se cheguem aqui para dentro, se preparem, que dentro de instantes nós iniciaremos o culto. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Pedir aos irmãos, aqueles que podem, que fiquem em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 47. E nós vamos ler dos versos de 1 a 9, todos a uma só voz. Salmo 47. E assim nós damos início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite. Salmo 47 é o mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Vamos todos. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos, e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Vamos pedir ao nosso irmão Isaac que faça uma oração de louvor e adoração ao Senhor, pedindo que o Senhor aceite esse culto que é para Ele. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos em adoração a Ti, ó Pai. Esse dia que é apartado, Senhor, para a Tua comunidade, estar aqui nessa casa Te louvando, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai. Nos ajuda a se concentrar, a não se perturbar, amolece os corações de todos nós para receber agradavelmente e aceitar a Tua palavra, Pai. Fala através dos Teus servos do louvor, através do pastor da Tua igreja, ó Pai. Inspira ele, que seja realmente uma palavra vinda de Ti, ó Pai, e que nós recebamos e que saiamos transformados, Senhor, desse culto, não igual como nós entramos. Senhor, ser também com nossas dívidas, ó Pai, nossos pecados, nossos maus, que seja um momento de reflexão, ser com todos os atos
desse culto a Ti, Senhor, através das músicas, através da palavra. Concentra as crianças também, Senhor. É isso que te oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino 21, Deus de Abraão. Os irmãos podem assentar-se. Abra suas Bíblias no Salmo 32. Eu vou ler, os irmãos acompanhem assim mesmo, como estão assentados. Salmo 132. Perdão, Salmo 32. E diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor, as coisas que temos feito contra o Senhor, contra seu reino, seja por palavras, por ações, por reações. Colocamos agora diante do Senhor em confissão de pecados. E depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir para o diácono Mateus fazer uma oração em favor de todos nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nesse momento, ó Pai, colocamos as nossas vidas ao Senhor, sabendo que o sangue de Cristo foi derramado por nós para nos livrar de uma vida escrava do pecado, para termos vida em Ti, ó Pai, livre. Mas mesmo assim, ó Pai, sabendo tudo isso, muitas vezes cometemos tantos pecados, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo que pensamos e pelo que fazemos. Tem misericórdia das nossas vidas. Ó Senhor, e gratos, ó Pai, pela vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu, podemos agora também seguir os teus caminhos e te pedimos força, ó Pai, para cumprir a tua palavra e seguir um caminho de santidade. Porque o Senhor nos salvou para que sejamos obedientes a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este Teu perdão, pela salvação das nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 71, perdão. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, se me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor.
Bíblia ainda fala em Isaías 43, 25, diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém. Eu peço aos irmãos ainda que os que podem, que abram suas Bíblias em 1 João, no capítulo 5. Fiquem em pé, os que podem, e vamos ler de forma alternada dos versos de 13 a 21. De 1 João, no capítulo 5, os versos de 13 a 21, leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leiam o seguinte, e nós vamos do 13 ao 21. Texto que tem por título editorial: O poder da intercessão, e Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que morre. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os irmãos podem assentar-se. Vamos ainda louvar ao Senhor com o hino 92, a tempo que os que vieram preparados com seus dízimos e as suas ofertas têm a oportunidade de fazê-lo agora. Hino 92, a fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração
Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. E neste momento, te agradecemos que nós estamos devolvendo aquilo que é teu. Pela tua graça, tu é o nosso provedor, é o nosso sustentador, e damos isso com alegria. Devolvemos a ti, Senhor, dai sabedoria, dai discernimento ao conselho da igreja, para que aplique esses recursos. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem, convido que fiquem em pé para que possamos louvarmos juntos o nome do Senhor. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Bem, podemos nos assentar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
toda criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
nós ainda vamos orar ao Senhor, em intercessão, ações de graças, curve sua fronte. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante do Senhor, sabendo que não somos nada diante de Ti, nós não temos méritos para pedir nada ao Senhor, porque somos pecadores. Ó Deus, mas quando confessamos os nossos pecados nesta noite, nós o fizemos no nome de Cristo, porque cremos que é por meio dele que nós podemos nos achegar a Ti. E assim estamos neste instante também, Senhor, suplicando, Pai, a Tua misericórdia. Queremos, ó Pai, neste instante suplicar pelos nossos irmãos enfermos, Pai. O Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece, Pai, os temores, mas o Senhor é o Deus que, com graça infinita, nos atingiu, colocou a verdadeira fé em nosso coração, e é o Deus, Pai, que nos dá força para enfrentar quaisquer que sejam as batalhas, Pai. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor renove o vigor dos Teus servos. Peço, Pai, a Tua bênção sobre o presbítero Edson. Nós pedimos, Senhor, como igreja do Senhor aqui, a Tua bênção sobre o presbítero Edson. Abençoa o Teu servo, Pai. Nós não sabemos os Teus propósitos, mas pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a possível cirurgia que ele precisará fazer no seu pé. Põe Tua boa mão, Senhor. Abençoa, Pai, a equipe médica, todos os procedimentos necessários até lá. Enquanto isso, vai apaziguando o coração do Teu servo, ó Deus, para que ele continue te servindo e te louvando, Pai, mesmo nesse momento difícil. Pedimos Tua bênção sobre a vida do nosso irmão Sam aqui também, e fará cirurgia nesta semana ainda, e pedimos a Tua boa mão, também da mesma forma. Abençoa os médicos, Senhor. Abençoa para que haja bom êxito nesta cirurgia. Dá sabedoria aos médicos. Também pedimos que o Senhor tranquilize o coração do Teu servo, Senhor. Abençoa, Pai, por misericórdia. Queremos suplicar ao Senhor também por nossas irmãs que têm passado tantas lutas, Pai. Todas elas, ó Deus, em relação à gravidez. Nós temos visto, Pai, dias difíceis em nossa igreja nesta área. Não sabemos também, Pai, os Teus propósitos específicos na vida de cada uma das Tuas filhas. Mas pedimos o Teu consolo, a Tua boa mão, Pai, sobre aquelas que ainda passam por tratamento ou passarão por tratamentos. Pedimos, Pai, a Tua boa mão, porque sabemos que o Senhor é um Deus tão bondoso. O Senhor é um Deus que responde às nossas orações, não de acordo com os nossos pecados, mas conforme a Tua graça. E é por meio do Senhor Jesus que pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos Tua bênção sobre a vida da Claudiane, ó Deus, sustenta a Tua filha, abençoa, Pai, a gestação. Ó Deus, Te rendemos graças porque esta primeira fase já passou, ela está em nosso meio hoje, e isso é graça do Senhor na vida da Tua filha. Mas pedimos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, segure, Pai, esta gestação, para que vá a bom termo e mais este filho ou filha da aliança, Pai, venha ao nosso meio para a alegria do Teu povo, Senhor. Pedimos Tua bênção sobre a vida da Maiara também, Senhor. Dá recuperação à Tua filha. Pedimos também a Tua bênção sobre a vida de Júlio, pequeno Júlio, Senhor, mais uma vez internado, e pedimos, ó Deus, põe Tua boa mão sobre esse pequenino filho da aliança. Não sabemos, ó Pai, o tempo que ele há de ficar internado, mas sabemos que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, benigno, e podemos de fato confiar no Senhor, e pedimos, ó Deus, dá recuperação a este pequenino filho do Senhor. Pedimos Tua bênção sobre os seus pais também, nestes dias, dá-lhes também tranquilidade, dá-lhes, dá a graça para que eles também permaneçam firmes nesses dias difíceis, de coração tão apertado, Pai. Ó Deus, pedimos a Tua bênção também sobre
os nossos irmãos mais idosos que enfrentam lutas também. Lembro do presbítero Gessé, teu servo. Abençoa, Pai, aquele teu servo. Enfrentou lutas, ó Pai, com a partida de sua esposa. Enfrenta lutas, ó Pai, com a sua saúde. E pedimos, Senhor, continua sustentando o teu servo, abençoando, dando-lhe recuperação plena da saúde. E que o mais breve possível ele esteja em nosso meio, Pai. Abençoa os demais familiares também. Abençoa os irmãos enlutados ainda, com a saudade. Abençoa os teus servos. Pedimos tua bênção sobre a vida dos filhos desviados, Pai. Tem misericórdia, Pai. Traze-os de volta, desperta-os, Pai, para que eles sintam saudade do ajuntamento solene, para que eles percebam, ó Pai, que não existe verdadeira alegria longe do Senhor. Ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia também da nossa nação. Pai, tem misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Tem misericórdia, Pai, deste ano em relação às eleições. Dá sabedoria, Pai, ao teu povo, ó Deus, para saber se posicionar da maneira correta, com sabedoria, ó Deus, sem paixões equivocadas. Dá sabedoria ao teu povo também, Pai, aqueles que porventura estejam ocupando cargos nas prefeituras por este país. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos, Senhor. Santifique-os. Não permitas que eles se desviem dos teus caminhos, que eles se comportem como joio, mas ajuda, Pai, para que eles sejam sal e luz no meio de um campo tão difícil, Pai, e tão corrompido, infelizmente, Pai. Faz isto em nosso meio, em nossa nação, por misericórdia, Senhor. Me recordo ainda, Pai, de Dona Ana. Abençoa, Pai, a tua serva. Abençoa aqueles que estão no cuidado dela, Senhor, de modo mais direto. Põe tua boa mão, Pai, ajuda, dá tranquilidade, Pai, dá paciência, para que eles continuem honrando, Pai, a sua mãe, Pai, como a tua palavra ensina. Faz isto. Pedimos, não porque merecemos nada, nós temos essa consciência, mas pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Em nome dele nós te oramos, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós estamos terminando a série de Filipenses. Em breve, creio que daqui a 2 semanas, ou 3 no máximo, a gente encerra Filipenses e vamos iniciar uma nova série, mas enquanto isso nós vamos também estudar outros textos das Escrituras. Hoje nós vamos abrir em Gênesis capítulo 12. Para a leitura dos versículos 1 ao 9, acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda,
ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Obrigado por esse grande privilégio que temos de conhecer a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de sermos alimentados como igreja do Senhor. E nós queremos pedir, Senhor, todos nós aqui, contritos, fala ao nosso coração, Senhor. Alimenta a nossa alma. Ajuda-nos, Pai, porque somos pequenos e frágeis e precisamos do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós não temos noção do que acontecerá com uma geração acostumada com as redes sociais. Certamente, se você tem a minha idade, cerca dos 40 anos para cima, você não teve uma infância ligada à internet, dificilmente a computadores, era algo bem limitado a algumas casas ou empresas. Você não tinha costume nem de se ver em foto na quantidade de vezes que você se vê hoje. Você mal se via em uma foto. Uma foto era um objeto de relíquia, em que você abria um guarda-roupa, empoeirado muitas vezes, a gaveta, de vez em quando você abria um álbum que marcava épocas. Talvez os aniversários, nem todos os aniversários você tinha foto. E uma geração que cresce vendo a autoimagem o tempo todo, buscando corrigir erros o tempo todo na sua aparência, ela certamente tem um grande risco de começar a cultivar a vaidade, a cultivar a autoimagem como sendo a coisa mais importante, a ser ríspido quando a sua imagem é atingida, o seu nome é afetado. E, infelizmente, nós corremos o risco de andar na contramão das Escrituras, sendo levados por uma coisa que é saudável. Não é caminho sem volta. Não é pecado você ter um celular e bater uma selfie. Mas nós podemos cultivar a idolatria do próprio eu, do próprio nome, de maneira equivocada. Por que eu estou falando isso? Capítulo 11, você vai se recordar da Torre de Babel. O texto diz assim: ora, em toda a terra havia, capítulo 11, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles no Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam ser lembrados, bem vistos, vaidade. Eles queriam que a fama daqueles que deles mesmos que construíam aquela grande torre fosse célebre por toda a terra. Toda a terra que o Senhor havia ordenado um pouquinho antes com Noé. Deus abençoou Noé e falou: espalhem-se por sobre a terra. Capítulo 9, versículo 1. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Voltem, espalhem-se. Você deve se recordar também de um nome, nós já estudamos, pelo menos de maneira breve aqui, sobre Nimrod. Nimrod é o fundador de Babel, ou Babilônia. Babel e Babilônia é a mesma cidade. E a ideia de Nimrod também era esta: ter um nome bem visto, e não bem visto da melhor maneira possível. Mas o próprio nome Nimrod significa nós nos rebelaremos. Rebelião contra o Senhor. E, aliás, ele ficou conhecido
justamente por esta questão, a questão de como poderoso caçador que afronta o Deus da aliança. Eu sou assim, eu sou bom, eu sou o melhor, eu não preciso de ninguém. Meu nome é o melhor. Esta era a pedida de um mundo caído em rebelião contra o Senhor. Dentro desse povo que se rebelava contra o Senhor, havia uma família. Você vai perceber que, após o capítulo 11, versículo 10, são estas as gerações de Sem. É interessante isso. Porque Sem significa nome. Você vem Babel, querendo tornar célebre o nome, aí vem a geração de Sem, que significa nome, e Deus promete para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Não é você que vai se auto-engrandecer, não é você que vai construir a sua própria reputação. Porque o homem caído jamais consegue construir nada que cresça além da sua cabeça. Estou falando de Babel, em um trocadilho. Diante daquela situação de Babel, Deus fez: olha, eles querem chegar até o céu com essa altura toda, eu vou me abaixar, vamos descer. O conselho da Trindade desce, vamos descer, é tão alto, ela é uma ironia da parte de Deus, vamos descer, está tão alto isso aí, que a gente precisa descer. E vamos confundir a linguagem desses rebeldes. Diante disso, irmãos, nós vamos aprendendo um pouquinho sobre como Deus chama Abraão. Na história da redenção, Deus vai ensinando a sua vontade ao homem. Deus não despeja a sua revelação de uma vez por todas, assim. Como alguém que vai para a escola e o professor, na primeira aula do semestre, despeja todo o assunto do semestre e pronto, acabou o semestre, a faculdade. Não é assim. Nós aprendemos de modo gradativo, em todas as áreas do conhecimento é assim. Da mesma forma, na revelação, Deus foi gradativamente ensinando ao seu povo. Aos poucos, dando detalhes pequenos, e ele vai crescendo, e ele vai dando mais detalhes sobre quem? É sobre a pessoa de Cristo. Porque em toda a Escritura, tudo é sobre Cristo, e aqui em Abraão, no chamado de Deus a Abraão, não é diferente. A Escritura vai nos mostrar, em relação a esse contexto, que pelo menos 3 aspectos em que nós precisamos pensar antes de aprofundarmos um pouco mais nesse texto. O primeiro deles é ligado aos ouvintes primários. Qual era a situação daqueles que ouviam Gênesis? Nós temos estudado o Pentateuco pela manhã. Eles estavam no deserto. Eles estavam peregrinando no deserto. Iam para uma terra que eles não conheciam. Eles sabiam onde eram. Tinha esta vantagem em relação a Abraão. Mas eles eram, do mesmo modo que Abraão era, neste período em que Deus os chama para sair da sua terra, peregrinos. Então, guarde essa informação. Eles eram peregrinos. Outro aspecto é pensando no próprio Abraão. A partir desse ponto das Escrituras, você vai ter Deus tratando de maneira mais enfática sobre a sua aliança de redenção na pessoa de Cristo. Isso vem desde Gênesis. Deus promete a Adão, que Adão e Eva ali no jardim, eles pecam contra o Senhor. Deus promete que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Isso já era a promessa da aliança na pessoa de Cristo. Mas o aspecto da aliança na pessoa de Cristo, no descendente, começa a ser mais enfatizado a partir de Abraão, por conta do povo que Deus estava ali construindo a partir de quem viria o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde esse segundo aspecto também. Terceiro, esse aspecto de contexto.
do próprio contexto literário do nosso livro. Capítulo anterior, nações sendo espalhadas por força do próprio Deus, porque por obediência eles não queriam. Eles queriam continuar se ajuntando para rebelar-se contra o Senhor. E aí Deus os espalha e dá início às nações através dos idiomas. Guarde esses 3 contextos. Sendo assim, nós vamos ver este ponto, e as crianças que estão anotando, vocês podem anotar assim no tema, o chamado de Abraão. Nós vamos observar nesse chamado alguns aspectos ligados à vida de Abraão, que Moisés estava mostrando que deveria ser repetido pelo povo no deserto, e na progressividade da revelação, Deus queria aplicar a sua igreja de todos os tempos. O chamado de Abraão, vocês podem colocar como tema. E o primeiro aspecto que nós vamos destacar é uma palavrinha de 2 letras, que as crianças aprendem, já ouviram, e vão decorar bem fácil. O primeiro ponto é fé. Fé. Observe versículos 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, há alguns aspectos aqui que nós destacamos dentro da ideia de fé que o texto vai nos mostrar. O primeiro deles é ligado à solidão. O chamado de Deus para Abraão era um chamado por solidão. Saia do meio dos seus parentes, saia do meio das pessoas que você conhece, saia da cultura em que você está e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas lembre-se, quando Moisés escreve isso aqui, ele acabara de narrar que Sara era estéril. E aqui deixa eu só... quando eu falar Abraão, é uma força do hábito pelo nome que foi mudado. Nesse ponto, ele ainda era chamado de Abrão. E Sara era chamada de Sarai. Então, se eu acabar falando Abraão ou Sara, são as mesmas pessoas em épocas diferentes, quando Deus muda o nome deles. Mas se você voltar no capítulo 11, você vai perceber. O texto vai dizer, versículo 30, vamos ler juntos? Sarai era estéril, não tinha filhos. Moisés já deixa claro, olha, eles não tinham filhos, e Deus chamou eles para sair. E no nosso texto ele vai dizer, Abraão tinha 75 anos. Ora, como Deus chama alguém para sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, sendo idoso, sua esposa estéril, e ainda lhe promete que ele seria fecundo como uma grande nação, teria filhos. Olha, esse Deus que está me chamando, ele só pode ser brincadeira. Não posso acreditar. Essa seria a resposta natural de alguém que não tem fé. De alguém que não recebeu a fé genuína no coração. Irmãos, Abraão estava indo, além disso, para um lugar desconhecido. Veja, eu não estou falando que foi a resposta de Abraão para Deus, não, viu, crianças? Estou falando como seria a resposta de um coração incrédulo. Deus está me chamando para ir para um lugar que eu não conheço. Está dizendo que minha geração, que minha descendência vai ser grande, mas minha esposa é estéril. Eu sou idoso. Não, não tem como. Como confiar na palavra desse Deus? Lembre-se, o povo estava onde? No deserto. O povo que recebe esse texto de Moisés estava sendo tentado a responder assim ao chamado de Deus. Sai do Egito, vem me cultuar no deserto. Abandonem os falsos deuses do Egito.
Aprendam o culto ao Deus verdadeiro, a vida de santidade, vida de obediência. Vocês vão ser uma nação de sacerdotes, povo escolhido, amado, cuidado, diferente das nações. Como confiar na palavra desse Deus? Essa poderia ser a tentação. Aliás, nas primeiras dificuldades, o que o povo fazia? Eu quero voltar para o Egito. As cebolas que havia no Egito, eu estou aqui no deserto comendo e chamando o maná de pão vil. E Moisés dá esse texto ao povo como revelação da parte de Deus, ensinando a peregrinação do povo de Deus no deserto, do Egito à terra prometida, é menor do que a peregrinação de Abraão. Abraão significa pai elevado. É provavelmente ligado à adoração às estrelas, aos astros. Possivelmente, Abraão era um adorador dos astros. A família de Abraão, toda ligada à adoração aos falsos deuses, às superstições, agouros, adivinhações, apego a loucuras que o coração do homem inventa, sem o culto revelado pelo próprio Deus. Aliás, sem o culto revelado pelo próprio Deus, o homem, em toda a história, só inventou o culto de si mesmo. Porque os deuses dos homens não passam de ídolos feitos pelas mãos humanas e que satisfazem os desejos do próprio coração. Qual era a garantia de Abraão? Que garantia Abraão tinha para obedecer a Deus? Isso é interessante. A Escritura diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? O autor aos Hebreus fala, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão estava vendo terra prometida? Não. Abraão estava vendo descendência? Ele não tinha filhos. Abraão não tinha nada para apalpar. Mas diferente do que muitos dizem que fé é um salto no escuro, não é. Fé é um salto em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus era a garantia de Abraão. O que é que Abraão tinha em mãos? Ele tinha a palavra de Deus. E a Escritura diz, e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. E mais, quando falamos de fé, a Escritura diz assim, que ela não vem de vós, não vem de mim nem de você. Nós não temos fé inerente. Nós podemos ter o desejo de adoração. Nós temos esse ímpeto de adoração. Nós queremos nos apegar a algo. Mas a fé genuína, depositada na esperança da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, esta só Deus é quem dá. Abraão tinha fé não porque ele era bonzinho, porque ele era forte. Deus mesmo colocou fé no coração de Abraão. Abraão era rico. A Escritura mostra que ele poderia depositar a sua esperança nas suas riquezas. Poderia. Humanamente falando, ele tinha um aparato para garantir a sua viagem. Mas é impressionante quando observamos que Abraão não colocava a sua esperança naquilo que tinha. Abraão era um homem que buscava sempre a vontade do Senhor, que mesmo nos dias difíceis recorria ao Senhor em oração. Era um homem que andava com Deus. Fé pautada na palavra de Deus. E Deus lhe dá promessas. A Escritura diz, e aqui nós ressaltamos e não entendemos como coincidência, mas como o aspecto de como Deus
apontava para promessas perfeitas, infalíveis para Abraão. Deus lhe faz 7 promessas. Ele fala: vou fazer de você uma grande nação. Depois diz, detalhe, fazer dele uma grande nação implicava o quê? Filhos. A mulher estéril, ele idoso. Eu te abençoarei. E isso implicava também grandes riquezas, mas Abraão já era rico. Mas eu te engrandecerei o nome, e aí tem a ligação mostrando, não é vaidade ou autoengrandecimento, orgulho, soberba, tentativa de fazer o próprio nome célebre, mas o próprio Deus engrandecendo aqueles que se humilham diante da sua presença. Mas ele fala: sê tu uma bênção, é um imperativo para Abraão. Mas o ponto é que é impossível para Abraão ser uma bênção sem a ação de Deus fazendo com que ele fosse abençoador. O comentarista Bruce Wald, que ele vai dizer assim: Deus abençoa Abraão para que ele fosse portador da bênção do Senhor. É por isso que ele poderia ser uma bênção onde ele fosse. Porque há uma promessa implícita da parte de Deus de trabalhar o seu coração, trabalhar a sua vida, para que ele fosse um abençoador. Mas, quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Como é isso? Deus abençoa os que abençoarem Abraão? Sim. Aqueles que abençoarem Abraão seriam abençoados. E onde a gente enxerga isso? A gente enxerga isso, por exemplo, quando a Escritura fala sobre o esposo incrédulo ou a esposa incrédula sendo, o texto chama de santificado através do cônjuge crente. Sabe o que é isso? Deus abençoa aquela casa por meio daquele cônjuge servo do Senhor, para que a bênção seja estendida para o cônjuge incrédulo, mesmo ateu. E aqui não é licença para casamento de crente com descrente, mas é mostrando como vive um lar em que em que os dois são descrentes e um recebe a Cristo. Ele vai servir a Cristo e vai ser abençoado pela mão do Senhor, de modo que mesmo o cônjuge descrente recebe a bênção do Senhor. Sexto, ele fala: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, isso aqui é um ponto sério. Vocês devem se lembrar de textos bíblicos, por exemplo, que falam assim: olha, ai daqueles que fizeram dos meus pequeninos tropeçar. Ai daqueles. Ai é ruína, maldição, peso da mão do Senhor. Eu me recordo, há muitos anos, quem me fez esse relato foi um ímpio. Eu fui abordado em um assalto, e eu não tinha, na época, nada para ele levar, e nós acabamos com um diálogo, e no diálogo passamos, acho que meia hora, 40 minutos sentados conversando. E o bandido falou assim: olha, me desculpe, porque eu não sabia que você estava voltando da igreja. Aqui nessa região, pelo menos naquela região, ele disse assim: nessa região aqui, se a gente souber que é crente, a gente não assalta. E aí, eu ouvindo e esperando onde ia chegar aquele diálogo. E ele disse assim: olha, eu não sei o que é isso não, mas toda vez que alguém aqui assalta um crente, se dá mal. E aí ele concluiu. E lá na cadeia, quando eu fiquei tanto tempo, eu não lembro quando ele falou, o tempo que ele falou, tanto tempo preso, era assim, ó, todo mundo sabia, assaltou crente, se deu mal. Foi um ímpio falando. Eu duvido disso? Não duvido, não. A Escritura fala de um Deus que trabalha pelo seu povo, que cuida do seu povo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos,
A Escritura fala a respeito de um Deus que cuida das suas ovelhas. Ninguém as arrebata das suas mãos. Deus promete isso a Abraão. Deus estava falando disso, dessa bênção, que era para as gerações de Abraão, para um povo no deserto incrédulo, 400 anos escravos no Egito, já desesperançosos do Deus da aliança, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um povo que acostumou a ser espancado e não ver nada acontecer com os egípcios. E aí Deus liberta esse povo com braço forte, mão estendida, lança no mar Faraó com seus cavalos, seus cavaleiros. E agora diz: anda na minha presença, sê perfeito, sê tu uma bênção. Eu tenho promessas para este povo. Ah, mas eu não sou filho de Abraão. Eu nasci no Brasil. Eu não sou filho de Abraão. Como é que é isso? A Escritura fala, lá em Romanos, as crianças que estão anotando, textos que o pastor citou, Romanos capítulo 4, versículo 11. Versículos 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Olha, Abraão creu, recebeu o sinal da fé, da justiça que vem da fé, para ser o pai de todos os que creem. Não é pelo sangue. Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. As promessas apontavam para a igreja de Cristo. E quem era a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é composta de todos os povos que se dobram perante o Messias, que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Isso mesmo antes de Cristo, antes da chegada dele. E aí você percebe, em ti, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta, a sétima e última promessa deste aspecto, desse trecho aqui do chamado de Abraão, é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, irmãos? Como as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão? A promessa de Deus dada a Abraão, esta aqui, era mais uma vez ligada a uma coisa impossível. Abraão não podia ter filhos, era idoso, 75 anos, e sua esposa estéril. E Deus separa este casal e diz: todas as famílias da terra serão abençoadas por vocês. Como? Paulo aos Gálatas vai dizer, Gálatas 3, ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. São da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A ideia desse texto, irmãos, é mostrar que ele está falando de Cristo. Quando Deus fala a Abraão a sétima e última promessa, ele está falando: no teu descendente, Jesus Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. E como elas serão abençoadas? É porque Deus tem eleitos
em todas as nações. E esses eleitos vão receber a bênção por meio da fé. É somente pela fé. É por isso que é impossível, eu não sei se você que está aqui crê no Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja na igreja há 20, 30 anos. Eu me recordo de um relato, há alguns anos eu ouvi, de um pastor amigo falando, olha, eu recebi no meu gabinete uma ovelha que após 30 anos de fé, 30 anos de igreja, veio chorando, pastor, eu me converti domingo. É possível que você esteja aqui, cresceu na igreja, mas não conhece verdadeiramente a Cristo, mas vive apegado aos falsos deuses, vive apegado às superstições, vive apegado ao seu rito de vir para a igreja e ir para casa, vir para a igreja e ir para casa, mas não conhece a fé verdadeira no verdadeiro Deus. Saiba, é impossível você agradar a Deus sem a verdadeira fé. Aquele povo que estava no deserto, Deus estava mostrando, vocês estão peregrinando no deserto, mas sem fé vocês vão morrer. E é o que a Escritura diz. Tendo Deus libertado um povo, destruiu depois os que não tiveram fé, ou os que não creram. É impossível. É impossível sem a fé na pessoa de Cristo, do descendente de Abraão, aquele em quem as promessas culminavam. É impossível sem a fé verdadeira em Cristo você ser salvo. A palavra dura que o Evangelho traz é: você está caminhando a passos largos para o inferno se você não abandonar suas superstições, seus falsos deuses, o seu culto de si mesmo, a sua tentativa de achar que você, por si só, consegue chegar a Deus. Qual era a garantia que Abraão tinha? A palavra de Deus. Deus prometeu que eu vou ter uma descendência inumerável, que um descendente vai abençoar as famílias da terra. E é interessante que em Hebreus 11, nós não vamos ler, mas se você quiser anotar, Hebreus 11, de 8 a 19, vai falar um pouco sobre essa fé de Abraão. Vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Que Abraão nem vislumbrava somente uma cidade que Deus estava prometendo, uma terra. Ele estava vislumbrando a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. E nós sabemos em quem Abraão aguardava. E a Escritura fala, o Senhor Jesus disse que Abraão viu o meu dia e alegrou-se. O dia do Messias, o dia em que a nova Jerusalém descerá da parte de Deus, porque é isso que o autor dos Hebreus fala. A fé de Abraão era ligada à redenção do último dia, o dia em que Cristo voltará, o dia em que ele dará o fim naqueles que amaldiçoaram o povo de Deus. Verdadeira fé em Cristo. O que eu faço então? Eu não sei o que eu faço. Dê créditos à palavra de Deus. Aplicação, crianças. Deem ouvidos à palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus, o que Deus está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lembro do reverendo Josafá falando aqui outro dia, que a ovelha de Cristo tem sinal na orelha e no pé. Na orelha porque ela ouve, ela dá ouvidos, ela tem prazer na lei do Senhor. E pés porque elas seguem o seu mestre, o seu pastor. Deem ouvidos à palavra do Senhor. Amem a palavra do Senhor. Apeguem-se à palavra do Senhor. Olha, mas as promessas de Deus são tão difíceis de acreditar, olha, porque eu só vejo problemas na frente. Irmãos, as promessas de Deus a Abraão eram impossíveis de acontecer. E Abraão creu. Deus avivou o seu coração para que ele, de modo
exemplar e como o pai da fé acreditasse nas promessas do Senhor, agarrasse na palavra do Senhor, abandonasse os seus ídolos, abandonasse qualquer ideia de vanglória de quem ele era. Abraão era grande, Abraão era rico. Escavações na terra de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, mostram possíveis casas e como seriam alguém do porte financeiro de Abraão. Eram casarões. Era uma sociedade altamente desenvolvida, eu citei pela manhã outro dia aqui, com um cartório daquela região com 10 mil contratos foi encontrado. Abraão tinha certamente fama. Abraão, quando chega no Egito, olha, se qualquer um aqui, chegar em São Paulo, sequer o prefeito vai saber que você chegou lá. Abraão chegou no Egito e o faraó ficou sabendo e, olha, chegou uma comitiva aí. Ah, mas não foi por causa da beleza de Sara? A beleza de Sara certamente foi o segundo aspecto da chegada daquela caravana. Não ficava um olheiro nas entradas de todas as fronteiras do Egito, olhando as mulheres bonitas que chegavam para Faraó querer casar-se. Não ficava. Mas uma grande comitiva chamava a atenção, sim. E Abraão chega no Egito já rico, muito rico, com muitos servos. Lembre-se de que quando Ló foi levado cativo, 318 homens, dos mais capazes para a batalha, dentre dos nascidos na sua casa, fora os que não eram capazes para a batalha, fora os que não eram nascidos na sua casa, fora mulheres, fora crianças, Abraão tinha um clã. Mas a sua fé, a sua confiança estava na palavra do Senhor. Deixou tudo por causa da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a olhar para o futuro com o olhar da fé. Qual é o olhar da fé? O olhar da fé não nos faz não olhar para as circunstâncias, para o tamanho das adversidades, mas se apega à palavra do Senhor. Se Deus disse que a sua igreja chegaria a bom termo no destino, ela vai chegar a bom termo. Se o Senhor disse que vai cuidar do seu povo, Ele vai cuidar do seu povo. Se o Senhor disse que nós não vamos ser abandonados, nada nos separará do amor de Deus, saiba, nada nos separará do amor de Deus. Fé. Segundo ponto, crianças. Obediência. O texto vai nos dizer, versículos 4 a 6. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. A gente precisa perceber, irmãos, que nem sempre a obediência é fruto de fé genuína. Nem sempre. É possível que você obedeça só por autoimagem. Você queira dar satisfações a seu marido, a seus pais adolescentes. Você só obedece e só vai para a igreja porque o pai está mandando, mas não gosta. É possível. É possível que você obedeça pensando em receber algum benefício. Barganha. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Então, eu vou fazer isso. Mas o inverso é verdadeiro. A fé genuína gera obediência. Aquele que recebeu a fé da parte de Deus, necessariamente, ele vai amar a obediência.
Ele vai buscar a vida de obediência. Veja o que o texto diz. O texto diz que ele tinha 75 anos. Versículo 4. Partiu Abraão, Ló foi com ele. Outro aspecto, leva Ló consigo. Ló era órfão. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a ida de Ló em conjunto com Abraão, mas eu entendo que Ló deveria ter ido com Abraão, sim. Ló era órfão e Abraão cuida de Ló como se fosse um filho, alguém que não tem pai. Outro detalhe, ele vai enfatizar. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Como lhe ordenara o Senhor. É interessante que Moisés faz esta afirmação algumas vezes no Pentateuco. E Moisés fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Quando o tabernáculo foi levantado, fez tudo conforme Deus ordenou. Tudo foi como Deus havia ordenado. Trate de fazer, e Deus fala com Moisés assim também, trate de fazer exatamente como você viu no monte. Obedeça. Lá na frente você vai ver, por exemplo, Samuel, o profeta, falando com Saul. Tem tanto o Senhor prazer em holocaustos quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer melhor do que o quê? Do que o sacrificar. Isso mostrando que a vida de obediência do povo de Deus precede o próprio ato de culto a Deus. Lembre-se, por exemplo, que a Escritura diz assim, ora, se pois ao vir e trazer a tua oferta sobre o altar, e era o sacrifício, você vai levar o seu culto ao Senhor, seu animal ali para ser cultuado no altar. E o teu irmão tem algo contra ti, faz o quê? Cultua, não importa não. Não, vai lá, reconcilie-se com seu irmão, e depois você traz ao altar a tua oferta. O que está por detrás disso? Vida de obediência. A fé genuína gera obediência, e este aparato de fé e obediência, ele deve ser o precursor da verdadeira adoração. Devem ser precursores da verdadeira adoração. O texto fala que eles, versículo 5, partiram e chegaram para a terra de Canaã. É interessante quando ele diz assim também. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. Sabe o que é isso? Nem sempre quando Deus mandar você obedecer, o caminho vai ser fácil. Aliás, normalmente o caminho é difícil. A porta é estreita. É interessante porque isso aqui é dado para o povo no deserto. Vocês estão peregrinando pelo deserto, vocês vão chegar em uma terra, e chegando lá, vai haver cananeus. Abraão, vosso pai, também enfrentou isso. Mas como foi que Abraão enfrentou a habitação dos cananeus na terra? Com fé e com obediência ao Senhor. Observe o que João Calvino fala, quando ele fala desse aspecto da fé no apego à palavra de Deus. E como isso gera verdadeira obediência do povo de Deus. Como o servo de Deus olha para a vida de Abraão neste texto e se apega àquilo que Deus diz, como motor para obedecer com prazer. Olha o que ele diz. Esse é outro teste para provar a fé de Abraão. Deus não indica imediatamente a terra. Deus não falou assim, Abraão, vai para a terra dos cananeus. Ele fala, vai para uma terra que eu vou te revelar ainda. Aliás, o texto, terra que eu te mostrarei, é o mesmo termo para uma terra que eu vou revelar ainda para você.
Você não sabe, não. Vai ficar sem saber. Sabe a criança quando está curiosa? Olha, nós vamos para um lugar amanhã. Para onde? Não, é surpresa. Não vou te revelar. Amanhã eu te revelo. Abraão sai. Aí Calvino continua dizendo: Deus não indica imediatamente a terra com o objetivo de manter o seu servo em suspense. Para quê? Para que ele possa experimentar melhor a verdade de seu apego à palavra de Deus. Enquanto você está aí ansioso, sem saber para onde Deus está te levando, ao invés de tentar, Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar lá na frente? Não, apegue-se ao que Ele te deu hoje. Apegue-se à sua palavra. Apegue-se às suas promessas. Desapegue do seu próprio eu, do seu orgulho, da sua vaidade, e se apegue à palavra de Deus. E ele continua dizendo, João Calvino, como se ele dissesse, como se Deus dissesse: eu ordeno que saia com os olhos fechados e proíbo que indague para onde estou prestes a levá-lo, até que, ao renunciar ao seu país, você se entregue totalmente a mim. E aí ele continua: e esta é a verdadeira prova de nossa obediência, quando não somos sábios aos nossos próprios olhos, mas nos comprometemos inteiramente ao Senhor. Por mais que, portanto, Ele exija algo de nós, não devemos ser tão solícitos quanto ao sucesso, a fim de permitir que o medo e a ansiedade retardem o nosso curso. Pois é melhor, com os olhos fechados, seguir a Deus como nosso guia, do que, confiando em nossa própria prudência, vagar pelos caminhos tortuosos que Ele providencia para nós. É melhor, de olhos fechados, seguir com Deus como nosso guia, do que, de olhos abertos, tentarmos com as nossas próprias forças seguirmos nesse caminho difícil, cheio de cananeus, prontos para barrar a nossa jornada, tentarmos com a nossa arrogância, eu vou conseguir, eu vou atravessá-los, eu vou tornar célebre o meu nome. Não, você não vai conseguir, você vai cair. O dia que você confiar em você mesmo, você vai cair. Mas em terceiro e último lugar, o texto fala da adoração. O primeiro é fé, o segundo, obediência, e o terceiro, adoração. Versículos 7 a 9, ele encerra dizendo: apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Deus finalmente mostrou: a terra é esta aqui, eu vou dar para você. O que é que Abraão faz diante desse Deus maravilhoso? Levanta um altar e cultua ao Senhor, a adoração. Abraão vai, peregrina, anda mais um pouco, o que é que ele faz? Levanta outro altar, adoração ao Deus. E o texto fala: e ali invocou o nome do Senhor. Provavelmente um culto público. Não ele somente, talvez chamando a sua clã toda completa: vamos aqui invocar o nome desse Deus. Meus irmãos, nós sabemos que nós somos criados para adoração. Quase todo presbiteriano sabe. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós somos criados para adoração. O que está sendo mostrado ao povo no deserto é: vocês foram resgatados de um povo idólatra, assim como Abraão saiu de um povo idólatra. Vocês estão peregrinando nesse deserto, assim como Abraão peregrinou sem saber para onde ia. Vocês hão de conquistar uma terra prometida a Abraão. Abraão não teve o privilégio de já tomar posse da terra prometida e dizer: agora é meu, eu vou ficar por aqui. Mas a Escritura diz: como peregrino andou nessa terra. Mas o que ele faz nessa terra é aquilo para o qual ele foi criado:
adorar o Senhor. Fé, obediência e adoração. Se você não ama o momento em que o povo de Deus invoca o Senhor, que é o culto solene, tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque Deus chamou um povo para adorá-lo. Nós fomos criados para isso. E nós não sentiremos verdadeira paz enquanto não vivermos para isso. Mas você pode se perguntar, e como é que Abraão adorava ao Senhor? Pegava um animal, partia o animal, queimava em oferta ao Senhor. Esse animal falava de quê? De quem? Jesus Cristo. Esse altar apontava para onde? Para a cruz. Mas Abraão tinha isso em mente? Tinha isso em mente. Abraão não sabia que a cruz, como ia ser a cruz. Abraão não sabia como seria esse descendente. Mas Abraão aguardava o dia de Cristo. Alegrava-se no dia de Cristo. Abraão sabia, sim, dentro da sua limitação, mas sabia do Evangelho. Paulo fala sobre isso. Paulo fala que foi pré-anunciado o Evangelho a Abraão. A fé de Abraão era fé na cruz, fé no Messias, o Messias que há de redimir o seu povo, o descendente da mulher, que há de esmagar a cabeça da serpente. Abraão sabia pouca coisa, mas sabia o suficiente para crer. Ele tinha a palavra de Deus. Ele cria no Messias, em Cristo. Minha fé está firmada no Senhor Jesus Cristo. Ele não sabia como seria a obediência do Messias. Mas ele sabia, sim, que Deus requeria obediência. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não sabia como seria a adoração após a vinda do Messias. Mas ele sabia, eu fui criado para adorar esse Deus. Deus que deu promessas benditas de redenção. Deus que nos salvou. Deus que nos deu a verdadeira fé, verdadeira alegria. Deus que nos dá alegria no Messias, como Abraão se alegrou. Não sei quem você adora. Eu não sei se você ama o culto apenas pela estrutura do culto. O culto é algo belíssimo. O povo de Deus cantando, olha, não tem coral que cante mais belo do que o povo de Deus. Porque o povo de Deus canta na mediação de Cristo. Não tem coisa melhor do que isso. O povo de Deus é reconhecidamente um povo de fé. Fé que os médicos chamam de alto astral. O povo de Deus é um povo de obediência. Rapaz, esse povo só quer viver certinho. Eu não consigo. Mas você acha que a gente consegue? Não é não. É por causa da vida de Cristo em nós. Aqueles que receberam essa fé impensável na mente de alguém que não crê. Eles são trabalhados na obediência e amam a obediência. Não porque somos melhores do que ninguém, nós sabemos que somos iguais, pecadores, indignos, mas nós conseguimos perceber o Espírito Santo trabalhando a nossa obediência, nos moldando para a obediência de Cristo, até que todos cheguemos à medida do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. E dia após dia, Ele recebe nossa adoração, nossa vida de adoração, nossa expressão de culto ao Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Essa é a nossa alegria. Nossa oração, irmãos, é para que Deus nos desperte, para que Deus aumente a nossa fé. Fé genuína, fé no Senhor Jesus Cristo, fé na palavra do nosso Deus.
para que Ele nos dê, dia após dia, um coração obediente, ensinável, amoroso, para que Ele nos dê alegria enquanto adoramos genuinamente por meio do seu bendito Filho Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Coloque-se de pé. Pai querido e amado, o Senhor é o Deus que nos salvou com tamanho amor. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. E nós sabemos, Pai, que mesmo a fé que nós temos no Senhor não é de nós mesmos, mas é dom do Senhor, presente do Senhor. E nós te agradecemos porque podemos, com esse dom do Senhor, glorificar o teu nome, se apegar às tuas benditas promessas, poder, ó Deus, em dias difíceis, saber que o Senhor está conosco, saber que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, teu Filho, vive, ressurgiu dentre os mortos e há de nos levar a bom termo no último dia, garantir o nosso bom tesouro. Ó Deus, e por isso pedimos, aumenta a nossa fé. Dá-nos um coração disposto a obedecer à tua vontade. Nós sabemos, Pai, que o caminho é difícil, árduo, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso queremos andar em tua presença. Queremos ser uma bênção. Queremos, ó Deus, abençoar aqueles que nos cercam. Queremos ser usados pelo Senhor para a glória do teu nome. Queremos viver vida de adoração ao Senhor, sabendo que em Cristo o Senhor recebe nossa adoração. Dá-nos mais amor ao culto ao Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio. Irmãos, findado o culto, nós queremos saudar aqueles que nos visitam. Alguém pela primeira vez, faça um